Esta é a aula número 3, aula remota de ARC, fazendo então um registro, fechamento da semana. A semana que vem a gente já começa os trabalhos, então a gente tem que ter, eu vou montar, baseado no que a gente decidiu hoje ao longo da semana toda, fazer um apanhado disso tudo e registrar aqui em aula e depois colocar lá no plano de ensino no Siga. A primeira coisa, a enquete, ela até o começo da tarde estavam 6 votos para mudar as aulas, passarem da tarde para ir para as 9 da noite e 10 apenas, desculpa, 10 votando, né, tendo maioria para manter o horário original. Eu acabei de dar uma olhada agora, uma vez que a enquete fechou, e os mesmos 6 se mantêm para o mesmo número, computando 35% para mudar a aula para as 9 horas da noite, todas as noites, segundas, quartas e sextas, e isso aumentou para 11 que querem manter o horário, somando 65%. Então, oficialmente, fechada a enquete, a gente vai manter o horário regular, onde a gente tem apenas os encontros síncronos, que a gente discute, eu faço uma breve apresentação do assunto, monto em conjunto com os alunos a aula, e a aula ela acontece à noite ou na manhã seguinte. E aí depois eu publico no YouTube, assim como eu estou fazendo com esse vídeo. Certo? Então, aulas à noite, estou mais ou menos fazendo um apanhado aqui, um registro, uma leitura de ata de bastante coisa. Hoje a gente teve muitas decisões, as entregas, manter o formato original. Eu tinha sugerido fazer em formato quinzenal, que era uma prática comum para quem trabalha com Scrum, mas os alunos preferem manter a prática regular semanal, então nós vamos seguir. Então, toda semana a gente vai ter as sprints, vai ter as reuniões, vai ter as entregas. Isso significa que a gente vai ter, tirando a primeira semana de planejamento e a última semana de recuperação, conselho e etc., a gente vai ter aí 16 semanas, 16 entregas. Elas serão agrupadas em 4 grandes entregas, 4 mensais, que irão se converter em avaliação no SIGA. Então é assim que vai funcionar. Eu vou pegar as 4 primeiras, vou fazer uma média aritmética simples, isso aí vai ser convertido para uma nota dentro do SIGA. Pequeno parêntese aqui, quem quiser pode conversar comigo à parte, não precisa ser durante esses encontros, pode ficar, sei lá, no Discord, me chamando lá num canal privado, em que é apenas uma dessas avaliações, mensal, essa avaliação lá do SIGA, pode ser convertida numa leitura de um livro de ficção científica. Depois eu vou publicar no SIGA a lista completa desses livros. Trilogias conto como um livro só, tá? Então, Fundação, por exemplo, tem a trilogia toda, então eu vou considerar que é toda a Fundação. Fundação não tem como ser apenas tá, mas não, eu ainda acho que fundação tem que ter a primeira fundação, a segunda fundação e fundação império, tem que ter ali todo o formato, tem que ser uma leitura completa. E nessa ficção científica eu vou fazer uma seleção apenas dos livros onde a tecnologia tem um grande impacto na constituição da sociedade. Então, Neuromancer, por exemplo, vai ser um livro que com certeza vai estar pertencendo ali. Duna também, mas por outros motivos, uma vez que, para quem leu Duna, tem diversas questões ali dentro, mais ligadas à política, mas tem também um impacto do uso ou não de computadores ao longo da história. Certo? Uma vez que a gente tem essas entregas, eu até fiz a gente fez uma pequena discussão sobre sala de aula divertida, onde eu passo material, a gente conversa durante os encontros e eu faço um fechamento de aula. O consenso é de que isso ainda é um pouco difícil, não estamos habituados a trabalhar dessa forma, pelo menos ainda não, e agora, na última fase do ensino médio, talvez seja um pouco tarde para implementar esse formato, então ainda vai ser um formato onde eu faço uma apresentação de conteúdo, depois a gente faz a implementação, sempre alinhado com o projeto. Okay? Próximos itens, alguns assuntos eu já elenquei, são 3 grandes temas que vão ser tratados nessa disciplina, não apenas em ARC, mas de uma forma mais geral, para atender o projeto. Gestão de projeto, já vou falar daqui a pouco, inclusive sobre a semana seguinte. A parte de programação, que é uma demanda que tem para o projeto, é um ponto em que ele está precisando avançar mais, que é uma questão que os alunos mesmos
levantaram, e a parte de infraestrutura, que é a infraestrutura de serviço, sistema operacional e serviço, que é o que tem a disciplina. Então, manter boa parte das aplicações, mas eu vou tentar, na medida do possível, fazer pequenos movimentos de serviço, como do Slack para o Discord, de forma que a gente tenha mais produtividade, ou uma melhor ferramenta para poder trabalhar melhor, sair do Drive, uma vez que a gente tem para apenas alguns documentos, controle de versão, e ir para o GitHub, não apenas código, mas praticamente toda a documentação, de forma que a gente tenha versões que a gente consiga agregar no projeto, que a gente consiga ter as entregas. Isso está diretamente associado a essas entregas. Então, a ideia é que todos os alunos tenham tarefas ao longo das semanas para desenvolver e para fazer as entregas, para que isso se reverta em uma avaliação e, consequentemente, nota na disciplina. Então, é para isso que vai funcionar o GitHub. Ainda vai permanecer o Trello, então a gente vai usar o Trello na parte de gestão de tickets, tarefas, demandas, e isso vai se materializar lá no GitHub para todos os setores. Eu, a princípio, não faço parte do projeto como um funcionário ou algum membro de direção, etc., de gestão, nada disso. Eu tenho mais um papel de um consultor, eu sou apenas um externo, então o formato da aula vai ser de um projeto que eu vou apresentar, que é muito parecido, mas que não precisa estar diretamente ligado, mas apenas para fins de exemplo, certo? A questão, então, que eu estava falando do GitHub é que já semana que vem a gente já vai começar a tratar sobre toda essa questão de gestão de projeto, onde eu vou falar sobre metodologias ágeis, falar de Scrum, falar de Git e usar, por exemplo, um jogo, um livro, um conto, alguma coisa que eu vou produzir, onde o resultado é uma aplicação web de uma forma que seja muito parecida com um projeto para usar como exemplo, mas eu não vou usar ele diretamente, até porque ele já está bastante avançado e talvez não seja tão útil, tão produtivo usar ele como exemplo direto. Então eu vou pegar um exemplo à parte, que eu mesmo vou produzir, e eu sempre vou fazer essa ponte com o projeto, uma vez que eu não tenho participação direta com ele, mas eu tenho a questão de cobrança, até porque aqui no formato que os alunos apresentaram, o Paulo, que é o dono do produto, é ele que faz a análise dessas entregas e ele revisa e vê se está tudo ok. Deixa eu ver se tem mais uma coisa, mas a princípio é isso. Então, para a semana que vem, eu já vou falar sobre metodologias ágeis, Scrum. Não vou falar todo o Scrum, toda a metodologia, mas algo que seja interessante para o meu projeto e que vai ser, claro, interessante para o projeto integrador. Então, ele sempre vai ser focado no tópico, no assunto que é relevante. Daí eu vou falar do Scrum mais de o backlog, construir um backlog, que vai ser justamente a primeira entrega da primeira semana, confeccionar todo o backlog do produto completo para que a gente, ou pelo menos bastante avançado, de uma forma que a gente tenha pelo menos um horizonte de quantidade e qualidade e volume de trabalho para desenvolver ao longo disso. Uma vez que tem bastante coisa produzida e já está lá presente no Trello, então muita coisa já vai constar lá, então a gente tem que apenas adicionar o semestre 2020.2, para ver se 2020.1 ele já está lá todo prontinho. E é isso. Para a semana que vem que a gente vai começar realmente a trabalhar. Esses vídeos vão ter um formato bastante diferente, então por enquanto é só um registro bastante breve e depois eu vou começar a produzir aula mesmo, então o formato vai ser diferente e ele passa a não ser apenas um registro de ata, mas passa a ser um diário de bordo de um projeto, dessa aplicação, um livro, jogo, eu ainda não sei direito, vou pensar nesse final de semana, com um exemplo que seja relevante, seja interessante e seja atrativo de uma forma didática para fazer a apresentação disso para esse próximo semestre. É isso.